Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Um bom dia para você que acordou cedo e decidiu ficar muito bem informado. Agora, vamos às notícias. E a ONU emitiu um alerta dizendo que a temperatura do mundo pode aumentar 2,5 graus até o fim do século. O anúncio foi feito em meio aos compromissos climáticos debatidos pelos países e também com a COP30 acontecendo. Um dos principais temas da 30ª Conferência da ONU sobre mudanças do clima é que os países participantes assumam compromissos de conter o aquecimento global. O Acordo de Paris é a principal referência que limita o aumento da temperatura média global a 1,5 graus dos níveis pré-industriais. Mas o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente vê o planeta cada vez mais distante da meta. Especialistas explicaram que a Terra saiu da média de 15 para pouco mais de 16 graus. Ao ultrapassar pouco mais de 1 grau, o planeta entra em um fenômeno conhecido como overshooting, quando o aquecimento ultrapassa o limite seguro por determinado tempo. E a partir desse ponto, sistemas naturais essenciais podem sofrer transformações graves e irreversíveis. O que torna a situação mais complicada para a ONU é a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo o relatório da Organização Mundial, o país, que é um dos maiores poluentes, antes tinha se comprometido em reduzir as emissões de gases. E o acordo previa quase meio grau de redução, o que é significativo dentro dos acordos pré-estabelecidos do relatório. A ONU alerta que o cenário coloca em risco a principal meta global de contenção do aquecimento. A lacuna de emissões, termo que dá nome ao relatório, se refere à diferença entre o que os países prometeram cortar e o que seria necessário para manter o aumento da temperatura dentro do limite de 1,5 graus. No relatório de 2025, foi confirmado que o planeta bateu um novo recorde de emissões. Só no ano passado, o total chegou a quase 58 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, um aumento de pouco mais de 2% em relação ao ano anterior. O salto foi impulsionado por todos os setores da economia e todos os principais gases, mas teve um fator decisivo: o desmatamento e as mudanças no uso da terra, responsáveis por mais da metade do aumento das emissões. E bom, mudando de assunto agora, 7 chefes do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para presídios federais de segurança máxima. O objetivo é dificultar a comunicação entre eles. 7 chefes do tráfico do Comando Vermelho foram transferidos do presídio de Bangu 1 para presídios federais em todo o Brasil. Saindo do complexo de Jericinó, os presos foram escoltados por 40 policiais do grupamento de intervenção tática até o aeroporto de Galeão. Nas imagens, dá para ver a fila que os criminosos formaram para entrar no avião em direção ao Paraná, para o Presídio Federal de Catanduvas. De lá, os presos serão distribuídos entre outros presídios, como o de Mossoró, Brasília, Campo Grande e Porto Velho. Mas ainda não se sabe quando será feita essa segunda transferência. Todos eles estarão em unidades de segurança máxima. O governo do Rio informou que os 7 presos fazem parte do comando da facção e essas transferências aconteceram para enfraquecer a comunicação entre os integrantes do grupo. O Ministério da Justiça solicitou essa operação depois de apontarem os perigos de ter esses criminosos no sistema estadual. Essas transferências foram também uma resposta dos ataques da mega operação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Durante a conversa, Vieira disse que o Brasil encaminhou uma proposta para negociar as tarifas de 50% para a importação de produtos brasileiros. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou no Canadá para a reunião da cúpula do G7. Vieira aproveitou a viagem e se encontrou com o secretário do Estado americano, Marco Rubio. Em nota, o Itamaraty afirmou que os dois trataram do atual estágio das negociações bilaterais com os Estados Unidos. A reunião seguiu a mesma linha do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, na Malásia, no final de outubro. Lula saiu com um saldo positivo, com a criação de um cronograma de reuniões para discutir um acordo satisfatório a respeito das tarifas. Nesta semana, Trump afirmou que pretende reduzir algumas tarifas sobre a importação de café para os Estados Unidos, mas o republicano não disse quais países serão beneficiados. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent,
confirmou que o governo deverá anunciar nos próximos dias algumas medidas para reduzir os preços das tarifas para o café, banana e outros itens. Mas ele também não deu detalhes sobre as medidas que serão tomadas e nem marcou uma data para a divulgação. O Brasil é um dos maiores fornecedores de café aos Estados Unidos e, desde agosto, sofre com uma taxa de 50% na venda de produtos ao país americano. Desde a imposição da tarifa, o preço médio do café brasileiro no país norte-americano subiu cerca de 40% e se tornou menos competitivo frente a origens como Vietnã e Honduras. E essa edição fica por aqui, mas eu te encontro de novo às 10 horas com mais um Giro de Notícias. Até já!